Então vou dar exemplos aqui de alguns hinos para vocês poderem estar vendo. Vamos supor que eu vá tocar esse hino aqui, ó. O Em Espírito, em Verdade, no tom de Ré maior. Em Espírito... Ó, vou cantar, prestem atenção. Se eu vou levantar muito o pescoço, se eu vou abaixar muito o pescoço, ou se eu vou estar pleno, olhando para frente. Se eu estiver tranquilo, confortável, tá num tom bom. Se eu estiver olhando muito para baixo para cantar, tá grave, tá baixo. Se eu estiver olhando muito para cima, quer dizer que tá alto. Então vai ficar assim, ó. Em espírito, em verdade, te adoramos. Aqui a gente tá no tom de Ré, tá, gente? Te adoramos. Até aqui dá para cantar o refrão, ó. Rei dos reis. Ó, tô olhando pra cima, tá alto. E Senhor, tá vendo? Tá muito alto para mim cantar no tom de Ré maior. Então o que a gente precisa fazer para resolver isso? Muito simples, ó. Bloco de notas na tela para vocês poderem estar acompanhando. A nossa referência sempre vai ser a nossa escala cromática. Beleza, a gente tem a escala cromática aqui. Eu tô tentando tocar no tom de Ré. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Beleza. Eu tô tentando cantar o hino no tom de Ré, mas está muito alto. Então, se eu preciso abaixar o tom do hino, eu preciso voltar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair do Ré e vou vir para o Dó sustenido? Não, é muito pouco. Então, não vai mudar muita coisa. Então, os tons que estão do lado, que a gente chama de tom vizinho aqui, é muito pouco que a gente vai estar mudando. Então, eu tenho que sair pelo menos aqui do Ré e vir para o Dó para fazer um teste. Vamos ver se vai ficar melhor cantando em Dó? Em espírito... Agora eu vou cantar em Dó. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Ó, o refrão que estava alto antes em Ré. Rei dos reis e Senhor. Ainda está um pouco alto. Te entregamos. Se eu fosse para outra parte, ainda ia ficar mais alto, ó. Nosso viver. Tá muito alto, ó. Pra te adorar. Tá vendo que eu tô esgoelando para mim cantar? Quer dizer que o tom de Ré maior estava muito alto para mim cantar, a gente tentou abaixar um pouco e a gente abaixou para o tom de Dó, mas ainda está muito alto o tom de Dó. Então o que a gente tem que fazer? Voltar mais ainda. Mas você deve estar se perguntando, professor, mas a gente já está em Dó, não tem uma nota antes de Dó. Lembra aqui que eu falei? Se você precisar voltar antes do Dó, mais ainda, você vem aqui do fim e começa de novo. Então é como se tivesse acabado aqui no Dó e tivesse começando do Si. Si está muito perto do Dó, quer dizer que não vai ficar bom, ainda vai ficar alto. Lá sustenido, pode ser que ajude, mas eu vou abaixar ainda mais, vou abaixar aqui para Lá. Então eu estava aqui no Dó, abaixei para o Si, abaixei para o Lá sustenido e agora eu vim para o tom de Lá. Vamos ver se no tom de Lá vai ficar bom para mim cantar? O mesmo hino, ó. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos. Refrão, ó. Rei dos reis. Já tô mais confortável. E Senhor, te entregamos. Ó, o refrão. Nosso viver. Vamos ver se vai ficar alto. Pra te adorar, ó Rei. Tá alto ainda. Dos reis. Eu consigo cantar nesse tom de Lá, mas ainda não tá confortável para mim poder cantar. Então o que a gente precisa fazer? De novo abaixar mais um pouco. Então a gente já está aqui em Lá, ó. A gente tinha começado aqui em Ré. Aí a gente testou Dó, não ficou bom, ainda ficou alto. Testamos agora Lá, ainda está alto, então vou testar em Sol. Será que em Sol vai ficar bom? Abaixei mais ainda, olha quanto que eu abaixei, ó. Ré, Dó, Si, Lá, estamos em Sol. Eu creio que em Sol vai ficar bom, porque eu já cantei esse hino nesse tom, ó. Em espírito, em verdade, ó, canto confortável, sem forçar. Te adoramos, te adoramos. Refrão, ó, segunda parte. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Tá vendo, ó? Outra parte. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Tá confortável, tá vendo? Ó? Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Confortável, pronto. Se fosse para mim cantar esse hino, qual seria o tom ideal?
seria exatamente o tom de sol maior. Mas como que eu descobri isso? Testando. Por isso que é importante ter sempre ensaio para vocês tocarem o hino em algumas tonalidades diferentes até você descobrir exatamente qual o tom ideal para o cantor. Professor, mas eu não sei mudar o tom do hino, então precisa estudar e precisa aprender. Eu já trouxe algumas aulas aqui falando sobre esse tema de várias formas diferentes. Já ensinei como mudar de forma geométrica, já trouxe como mudar o tom do hino com capotraste através do campo harmônico. Por isso que eu falo para vocês, quer ser um músico preparado para tocar na igreja? Precisa estudar e precisa ter muita dedicação para você conseguir estar desenvolvendo e evoluindo cada vez mais. Tá bom? Então aqui está respondido como descobrir o tom ideal para qualquer cantor ou para qualquer hino. Agora, o que dá para a gente fazer agora? Testar outro hino. Por quê? Quer dizer que pelo fato desse hino, em espírito em verdade, ter dado certo e ficado bom na minha voz no tom de sol maior, que todos os hinos no tom de sol maior vai ficar bom na minha voz? Não. Isso depende muito. Depende do quê, professor? Da melodia do hino. Vai ter outros hinos no tom de sol maior que já não vai ficar bom, talvez vai ficar muito alto. Então vamos tirar agora como base o sol maior e tentar cantar um outro hino, tá? Então vou testar aqui mais um hino. Vou cantar um hino no tom, começando a testar no tom de sol maior e vamos ver se vai ficar bom ou não. Por exemplo, se fosse esse hino aqui, ó. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é tua vida. Vamos ver se vai ficar bom. E nunca me cansarei. Já vou pro refrão para ver se vai ficar ruim ou vai ficar bom. Não há ferrolho, nem portas. Tá um pouco alto, ó. Que se fechem diante da sua voz. Dá para cantar? Até dá. Mas ainda tá alto, não tô cantando confortável. Então o que a gente precisa fazer? Abaixar o tom do hino. Então a escala cromática, que vai ser a nossa referência, vai ser essa daqui. Então o que a gente vai fazer? Ó, eu tava em sol, tá alto para mim cantar. Então vamos abaixar o tom. Eu posso vir para Fá sustenido, mas é muito pouco. E pro tom de Fá, mas vamos vir para Mi, abaixar um tom e meio, porque eu tava aqui em sol. Vou abaixar, ó, meio, mais meio, mais meio, um tom e meio. Vamos testar em Mi e ver se vai ficar bom para mim cantar. Ó. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Ó, já estou mais confortável. Pois meu fôlego é tua vida. E nunca me cansarei. Já vamos lá pro refrão para ver se vai ficar alto. Não há ferrolho, nem portas. Perfeito, ó. Que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. Perfeito. Então se eu fosse cantar esse hino, já não seria mais o tom de sol maior, já teria que ser Mi maior. Então percebe, a gente tem vários tons diferentes justamente para a gente conseguir ajustar para melhor tonalidade, não para a gente tocar, para ficar fácil da gente tocar, mas sim para ficar confortável do cantor estar cantando. E eu quero que vocês entendam uma questão que é muito importante, que quando a gente vai tocar, não é a voz que está acompanhando o violão, é nós que estamos lá acompanhando o cantor. Então, o principal ali, se tem alguém um pouco mais importante dentro da banda, sempre vai ser o cantor. Porque nós estamos tocando um instrumento. O instrumento não é limitado, a gente tem todas as tonalidades para poder estar tocando, utilizando, para poder estar servindo os irmãos da melhor forma possível. A mais esperada Black November já tem data para acontecer, uma única oportunidade para você ter acesso a todos os cursos com método 100% voltado para quem deseja tocar na igreja e que já ajudou centenas de iniciantes
a tocar na igreja em menos de 3 meses. Nessa data que está na tela vai acontecer a eternamente musical, a Black November do MR, a Escola do Músico Cristão. Vai ser um tempo especial, onde eu vou abrir o acesso completo a todos os cursos com uma condição que nunca mais se repetirá. Preparei algo especial para você que só será revelado para quem estiver no grupo secreto. Se o seu sonho é tocar na igreja com segurança, entender ritmos, repertório, tocar com criatividade e se livrar das cifras e servir com excelência, esse é o seu momento. Toque no link que está na descrição e entre para o grupo secreto. E as vagas são super limitadas.